Coronel Gerson Gomes, com toda a experiência do senhor no ramo militar, com todos os contatos que o senhor tem, o que é que está imaginando como um possível próximo passo agora, nesses últimos dias do ano? As manifestações em algumas regiões do país já começam a viver sob essa ameaça aí, né, da equipe de transição, de uma possível repressão, de uma possível remoção à força. É uma projeção possível de se fazer? Pode ser que termine dessa forma? Coronel, o que é que o senhor imagina? Boa tarde. Pode acontecer, mas não seria o mais inteligente, né? Na minha avaliação, não seria um bom começo. O ministro da Defesa que foi escolhido, ele recebeu a incumbência difícil de desmontar essa transição entre o que o presidente Bolsonaro inspirou, né, ou levantou no meio dos seus apoiadores durante todo o seu mandato, e que essa multidão se viu frustrada, né? E com razão, porque de fato o presidente, naquelas poucas palavras que ele se manifestou logo ali depois do término do segundo turno, quando ele ainda no palácio, ele fala muito pouco, mas ele fala especificamente que o processo eleitoral, na sua perspectiva, havia sido injusto. E essa é a mesma percepção dos seus apoiadores. Mas, como o Mota bem disse, esse grupo que está na porta dos quartéis, ele pede socorro às Forças Armadas já há vários dias, desde o término do segundo turno. Ele já não tem uma conexão específica com a pessoa do presidente Bolsonaro, ou pelo menos não tem aquela ideia de que muitos que observam parece que associam, como se o grupo quisesse a volta do presidente Bolsonaro ou quisesse uma imposição de uma derrota ao candidato vencedor. Há uma mescla de coisas acontecendo. Uma delas é, obviamente, a rejeição pelo candidato vencedor. Isso é legítimo, isso é possível. Essa manifestação não tem nenhum problema sendo feita da forma como está sendo feita, pacífica, democrática, e houve uma conjugação de conveniências, vamos chamar assim, quando essas manifestações, evitando a Praça dos Três Poderes, foram para a porta dos quartéis, exatamente porque identificavam que não tinham a quem recorrer. Não tinham a quem recorrer porque a população já percebia que o Senado não faria a contenção do Supremo Tribunal Federal, que já avançava desde o período eleitoral com censuras, prisões e até mesmo com cassações da voz, né, através da internet de vários parlamentares. Ou seja, a população já percebia, não havia como apelar para o Senado e foi para a porta dos quartéis. Nesse período, a nossa audiência que acompanhou, que por diversas vezes eu colocava o que o marco legal nos possibilitava. E os 15 dias após a diplomação, que eu cheguei a mencionar aqui algumas vezes, antes ainda falei sobre a questão do Conselho de Defesa, do Conselho da República, ou seja, havia uma série de possibilidades, havia um repertório de possibilidades na mão do chefe de Estado, do presidente da República, para questionar, e esses passos foram dados, inicialmente pelo PL, que foi não só desconsiderado, mas como punido por ousar questionar o TSE, e também se esperava que a impugnação fosse posta pelo presidente Bolsonaro, colocando as suas provas, os seus argumentos do que ele entendia como sendo equivocado. No entanto, isso não ocorreu. No dia 27 terminou esse período, agora nós estamos a poucos dias da posse, e essa manifestação, se continuar na porta dos quartéis nesse momento até o domingo, parece que tem uma característica mais de protesto, e aí nós teremos uma situação sui generis em Brasília. A cerimônia acontecendo na Praça dos Três Poderes, ali na esplanada dos ministérios, e o setor militar urbano, e aonde fica o QG, o setor militar ali naquele entorno, com uma outra multidão protestando. Então, provavelmente nós teremos uma situação inusitada. Pela opinião do senhor Flávio Dino, por exemplo, ele acha que essa multidão deve ser retirada para não esmaecer ou para não comprometer, o que eu acho também que é, da minha avaliação, desnecessário, porque o mainstream, a mídia jornalística de modo geral,
não vem já mostrando essas manifestações já há bastante tempo. A Jovem Pan quase que exclusivamente cobriu, se interessou, como o próprio Mota falou, diversas reportagens nós fizemos sabendo quem são essas pessoas, estabelecemos o perfil, muitos de nossos amigos, inclusive parentes e amigos, estão participando dessas manifestações. E há um problema específico, é que existem muitos familiares de militares também nessas manifestações. Então, ao contrário do que muitos andaram comentando, amanhã, por exemplo, nós teremos a passagem de comando do Exército. O general Freire Gomes está passando para o novo comandante do Exército. O novo comandante do Exército, o general Arruda, ele foi escolhido pelo presidente Lula, mas na realidade o que aconteceu foi que, para não mexer nesse vespeiro, para não desestabilizar esse momento de transição, o presidente Lula ele foi aconselhado, e eu entendo que ele foi uma sábia decisão, a não mexer nisso. Ou seja, os 3 comandantes que vão assumir, inclusive também assumindo o Estado-Maior de Defesa, são os 4 mais antigos, né? O mais antigo da Marinha vai para o Estado-Maior de Defesa, o segundo mais antigo da Marinha assume o comando da Marinha, o mais antigo da Força Aérea, que é do Estado-Maior da Força Aérea, assume a Força Aérea, e o mais antigo do Exército, que estava no Departamento de Engenharia e Construção e já passou na segunda-feira, está pronto para assumir amanhã. Tudo pacificamente, sem que o presidente Lula interfira na dinâmica das Forças Armadas. Então, eu creio que os petistas mais exaltados, que gostariam de ver uma ação mais contundente, talvez estejam colocando os carros à frente dos bois. Não creio que seja uma boa estratégia comprar essa briga agora. Mais tarde durante o programa, nós temos outras pautas, eu vou falar sobre o que eu acredito ou as dificuldades que o estamento militar terá com o próprio próximo ministro da Defesa e o próprio presidente Lula dentro de poucos dias. Uai, seu app de vídeos curtos.